Olá, pessoal. Professor Célio mais uma vez com vocês. E vou logo fazendo a perguntinha que não quer calar. Você sabia que você poderia aprender as orações subordinadas adverbiais quase que num passe de mágica? Se você se interessa por esse assunto e quer aprender, fica comigo que eu vou te ensinar no passo a passo logo depois da vinheta. Eu sou o professor Célio e hoje vamos trabalhar orações subordinadas adverbiais. Em princípio, parece ser uma coisa do outro mundo, quando você vê os nomes encarreirados, né? A coisa difícil. Mas eu vou provar para você que não tem nenhuma dificuldade. Basta você querer. Eu estou aqui para te ajudar. Mas antes da gente começar o conteúdo, já quero pedir para você deixar aquele like, acionar o sininho, compartilhar com seus colegas, que assim o YouTube vai entender que o vídeo é de extrema importância e vai ser recomendado para outras pessoas. Então vamos nessa, vamos para o conteúdo que interessa. Vamos lá. O que é oração subordinada adverbial, querido e querida? Filhão e filhona? O que é isso? Oração subordinada adverbial. E cada uma tem as suas classificações. Bom, em primeiro lugar, é necessário entendermos que para ter oração tem que ter verbo. Isso é o básico, é o clássico. É subordinada por quê? Vai exercer, ela vai completar o sentido da outra oração. Normalmente, a oração principal. E eu vou explicar, não se aflinja, não fica temeroso, porque eu vou explicar passo a passo, tá? Então é o seguinte, pra gente entender isso aí, galera, filhão e filhona, pra gente entender isso aí, é necessário que você tenha conhecimentos básicos de classes gramaticais. Então, por que eu falo isso? Porque não seria viável eu te explicar o que é uma oração subordinada adverbial se você não sabe o que é um advérbio. Se você não detém o conhecimento das classes gramaticais. E o advérbio é uma classe gramatical que modifica o verbo. É um modificador da língua portuguesa, modifica a si próprio e modifica o adjetivo. Beleza? Então é o seguinte, vamos aqui, orações subordinadas adverbiais. Vamos para o primeiro exemplo, para você melhor entender isso aqui. Cada oração tem um valor semântico, ok? Cada oração tem um valor semântico. Então, por exemplo, essa aqui, ela tem um valor semântico de quê? De causa. Deixa eu escrever aqui. De causa. Ok? Por quê? Olha só. Como não levei, observa o exemplo. Como não levei o guarda-chuva, fiquei todo molhado. Então o quê? Qual foi a causa de você ter ficado todo molhado? É porque você não levou o guarda-chuva. Então aqui nós temos uma relação de causa e consequência. Tá? Aqui. Porque esse como aqui tem valor de causa. O como pode ter valor também de comparação. Tá? Nesse caso aqui, essa conjunção tem valor de causa, ok? Então, ok. Qual foi a causa de eu ficar todo molhado? É o fato de eu não levar o guarda-chuva, ok? Agora vamos analisar isso aqui. Então, quando a gente depara com o termo oração subordinada adverbial causal, gente, isso causa um medo no estudante. Isso causa pânico no estudante. Mas não precisa ficar nervoso, porque
É fácil. É fácil, vou te explicar passo a passo. Olha só, gente. Quando eu falo oração, ó, é oração. Por quê? Ela tem o verbo. Gente, escrever que isso aqui é difícil. Ó, é oração porque tem verbo. Ela é subordinada porque completa o sentido da outra. Ficou tudo molhado por quê? Então, porque não levou o guarda-chuva. Então é oração subordinada. É oração por quê? Porque tem verbo. É subordinado porque completa o sentido da outra. Ok? Tranquilo? Completa o sentido dessa aqui, ó. Ó, imagina se eu chego pra você assim, ó. Fiquei todo molhado. E dou as costas. No mínimo vai pensar que eu estou passando por uma dificuldade mental, entendeu? Uma deficiência mental, né? Então, assim, tem que ter o sentido, eu tenho que explicar por quê. Então, é oração, porque tem verbo, é subordinado, porque completa o sentido da outra. É adverbial, ó, oração subordinada adverbial, e é o quê? Causal. Causal. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos para o próximo aqui, exemplo. Ok? Por mais que eu fale, você nunca me ouve. Olha só. Imagina se eu chego para você assim, ó. Por mais que eu fale. Então, assim, é uma coisa meio, né, meio sem sentido. Então, assim, ó, por mais que eu fale, você nunca me ouve. Qual o valor disso aqui? Qual o valor semântico? É um valor de concessão. É um valor de concessão. Ok, gente? Beleza? Ficou meio garranchado, galera, porque aqui é difícil escrever, que isso aqui eu não me habituei bem a escrever com a mesa digitalizadora. Ok? Eu gosto mais do quadro, mas é assim, enquanto a gente não pode ter, a gente vai fazendo como pode. Tá? Então, gente, aqui tem valor aqui de concessão. Ou por mais que eu fale, você nunca me ouve. Tá? Tem valor de concessão. É uma concessão que eu faço. Porque mesmo eu falando muito, você nunca me ouve. Ok? Então, que oração é essa aqui? É oração. Ó. É oração. Por quê? Porque tem verbo. Olha o passo a passo. Você não terá motivo mais para dizer que não aprende. É oração porque tem verbo. É subordinada porque completa, né? Elas se complementam. Uma completa o sentido da outra. É adverbial. Adverbial. Por quê? Tem valor de advérbio. Ok? Tem valor de advérbio. Aí é necessário o quê? Eu conhecer, né, a classe gramatical denominada advérbio. Para o melhor entendimento disso aqui. Então é oração porque tem verbo. É subordinada porque completa o sentido da outra. Tá? Elas se complementam. Uma completa o sentido da outra. Tá? É adverbial e é o quê? Concessiva. Se é de concessão, ela é concessiva. Vai anotando aí, filhão. Pega o papel, pega a caneta, pega lápis, borracha,
Vai anotando aí, filhão, que você não vai deixar de aprender. Tenho certeza que se você fizer o que eu tô falando, filhão, você não vai deixar de aprender, tá bom? Então aqui, ó. Vamos para a próxima. Ó, é estudioso tanto quanto o irmão. Então a gente está diante de qual oração aqui? Observe que você não precisa decorar nada, filhão e filhona. Não precisa decorar nada. Aqui, nesse passo a passo, filhão. Fica comigo, não sai do vídeo, não. Você vai aprender. Ó, é estudioso tanto quanto o irmão. Não precisa nem ser muito inteligente, filhão e filhona. E isso eu sei que você é inteligente. Não, mas não precisa ter muita inteligência para entender que isso aqui, essa sentença aqui, esses termos aqui estão indicando uma comparação. Então é estudioso tanto quanto o irmão, é estudioso igual ao irmão. Então é o quê? Nós temos uma oração, aqui ó, tanto quanto, ó, oração subordinada, oração subordinada, adverbial, comparativa, ó. Comparativa. Então não precisa, ó, é estudioso tanto quanto o irmão era. Aqui nós temos duas orações. Aqui, ó, está subentendido o verbo. Aqui, ó, tem um ezinho aqui, ó. Você tá vendo, mas ele está subentendido. Então, o irmão é, ó, é estudioso tanto quanto o irmão é, tá? Então nós temos aqui uma oração subordinada adverbial comparativa. Não tem muito mistério, filhão. Não tem muito mistério. Vamos para o próximo. Ó, como determinado executou todo o trabalho. Olha só. Observe isso aqui, ó, que tem a ideia, aqui, ó, aqui tem a ideia de conformidade. Aqui tem ideia de conformidade. Se tem ideia de conformidade, querido, eu posso afirmar que essa oração aqui, ó, é oração subordinada adverbial, conformativa. Não se assustem com o barulho dos cães aqui, que eu tenho alguns cães aqui em casa, e às vezes, como eu ainda não tenho um estúdio, eles atrapalham um pouquinho, mas não vai atrapalhar o nosso aprendizado aqui, tá? Então aqui, como determinado. Então, conforme foi determinado, aqui ó, conforme foi determinado, executou todo o trabalho. Então, de acordo com o que foi determinado, executou todo o trabalho, tá? Então nós temos, é uma oração, porque tem verbo. É subordinada, porque uma complementa o sentido da outra. É adverbial, porque exerce a função de advérbio. E é
conformativa. É conformativa. Porque exerce a função sintática de conformidade. Beleza? Ó, vê que não é difícil. Então, ó, como determinado, conforme foi determinado, né? Ó, executou todo o trabalho. Então, ela é subordinada por quê? Exerce a função de conformidade, tá? Uma completa o sentido da outra. Ok, galera? Então, vamos para o próximo slide aqui. Ó. Olha esse aqui, observe esse aqui, ó. Brincou tanto em sala de aula que não aprendeu quase nada. Observe aqui, ó. Ó. Brincou tanto em sala de aula, tanto que não aprendeu nada. Observe que nós temos aqui, ó. Brincou tanto que não aprendeu nada. Então, o fato de eu ter brincado, de um aluno ou de qualquer outra pessoa dentro de uma sala de aula brincar, vai o quê? Vai ter uma consequência. Né? Se vamos à sala de aula é para estudar, né? A gente não pode ficar brincando. Então, se você brinca, tem uma consequência. Então, nós temos aqui uma oração consecutiva. Oração consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a OP, né? Se uma é subordinada, galera, a outra sempre será a oração principal. Tá? Então, guarda isso aí. Se uma é subordinada, a outra é principal. Observe aqui, ó. Brincou tanto. Ó, se você brinca muito, vai ter uma consequência. Qual é a consequência? É não aprender nada. Então, é uma oração. Por quê? Porque tem verbo, ó. Ó. Ela é subordinada. Por quê, galera? Por quê, filhão e filhona? Por que é subordinada? Porque ela é dependente da outra. Uma é dependente da outra. É adverbial, galera. Adverbial. Porque exerce a função de advérbio. É oração subordinada adverbial o quê? Oração subordinada adverbial consecutiva. Beleza, galera? Tranquilão aí, filhão e filhona? Não tem mistério, tá? É só você separou aqui, ó. Separou. Aqui, ó. Separou. Você vai ver que essa aqui é a OP. E essa aqui que está incompleta é subordinada, tá? Uma se subordina à outra, tá? Onde estiver, né, o par correlato aqui, as conjunções no caso, ó, tanto que, ó, é a adverbial. Essa aqui, então, essa oração aqui é adverbial. É oração porque tem verbo, é subordinado porque está incompleta, se complementa com a outra, é adverbial que tem valor de advérbio e é consecutiva porque dá ideia de consequência. Beleza? Tranquilidade? Vamos para o próximo. Lembrando que no final vou resolver junto com vocês duas questões de universidade, tá? Nível de universidade, nível de vestibular, ok? Vamos lá. Se você trabalhar por dinheiro, nunca ficará rico. Olha só, galera. Isso aqui é uma verdade. Vamos parar um pouquinho aqui
um pouco a nossa análise e vamos entender um pouco aqui o conteúdo disso aqui. Ó. Se você trabalhar por dinheiro, nunca ficará rico. Infelizmente eu demorei a entender isso. Entendeu? Acho que nunca é tarde para você aprender, né? Mas eu acabei aprendendo que quem trabalha por dinheiro não fica rico, galera. Aí se você quiser aprender comigo, depois a gente pode conversar, tá? Deixa nos comentários aí que eu vou te explicar por que você trabalhar por dinheiro você não fica rico. Nunca vai ficar, tá bom? Mas esse não é a questão que a gente quer analisar agora. O que eu quero analisar é o quê? As funções, a classificação das orações subordinadas adverbiais, ok? Vamos lá então. Então, se você trabalhar por dinheiro, nunca ficará rico, ok? Olha só. Então aqui, ó, é só se você trabalhar por dinheiro que você não vai ficar, nunca ficará rico. Então, a condição para você não ficar rico é você trabalhar por dinheiro, tá? Tá? A condição para você não ficar rico é trabalhar por dinheiro. Então aqui, ó, se dá a ideia de o quê? É uma condição. Ok? Aqui, ó. É uma condição. Então, como eu vou classificar isso aqui? Filhão e filhona. Não sai do vídeo não, filhão. Senão você não vai... Vamos aprender tudo de uma vez só. Estou ensinando você no passo a passo. Tudo de uma vez só. Entendeu? Todas as orações são 9. Causal, concessivo, comparativo, conformativo, consecutivo, condicional, proporcional, temporal, final. Então, eu estou te ensinando tudo de uma vez só. Você só não aprende se não quiser. Então, aqui, ó. É oração por quê? Tem verbo. Ó. Ó. É oração porque tem verbo. Então, aqui, eu vou classificar aqui. Oração. A outra é OP, ó. A outra é OP. É oração principal. É oração subordinada. É adverbial por quê? Porque tem valor de advérbio. Advérbio de condição. Adverbial. O quê? Se é condição, ela vai ter o valor semântico. Não, se ela tem um valor semântico de condição, ela será o quê? Uma condicional. Oração subordinada adverbial com condicional. Ok, galera? Então é isso. Se tem valor de condição, ela é uma condicional. Beleza? Tá classificado. Não tem nenhum mistério. Tá bom? Vamos para o próximo. Para a próxima oração. À medida que trabalho por dinheiro, permaneço na pobreza. Então, assim, o conteúdo, né? Isso aí é para você refletir aí. A gente não só está analisando, mas são coisas que nos conduz, né? Eu até gostaria de você, aluno, aluna, filhão e filhona, se você for adulto, você parasse para meditar no que está escrito aí. À medida que trabalho por dinheiro, permaneço na pobreza. Tá? Se você for adulto, você para meditar nisso aí. Se você for adolescente ou criança, tem um responsável, né? No meu caso, esse conteúdo não é muito destinado para criança, para adolescente e adulto, tá? Se você tem um responsável, convida o seu responsável para analisar isso aí, para meditar nisso que está escrito aí, ó. À medida que trabalho por dinheiro, permaneço na pobreza, tá bom? Vamos lá. Mas o que eu quero analisar aqui? É a classificação
das orações. Então aqui, ó, eu separei, ó. Ó, separei. Separei a oração. Aqui, ó, permaneço na pobreza. Eu tenho a oração principal. Sempre lembrando que a oração principal, ela pode vir no início ou no fim. No caso aqui, ela está no fim, tá? Tá no final. Então, é a medida aqui, ó. A medida aqui. Então, o quê? Da ideia de propor proporcionar da ideia de proporcionalidade, tá? Da ideia de proporcionalidade. Então, ideia de proporção, né? À medida que eu vou trabalhando, que eu trabalho por dinheiro, não, a proporção que eu trabalho por dinheiro, permaneço na pobreza. Tá? Da ideia de proporcionalidade. Ok? Então aqui, ela é oração por quê? Porque tem verbo. Ó. Sempre lembrando que para ter oração tem que ter, para ser oração tem que ter verbo, tá? Explícito, né? Escrito aqui ou implícito, tá? E a gente já viu o que é implícito. É que ele não aparece ali, mas você sabe que aqui existe um verbo ali, tá? Eu já falei em orações anteriores, ou em oração anterior, tá ok? Vamos lá. É uma oração porque tem verbo. É subordinada porque é dependente. É adverbial. E é o quê? Proporcional. Proporcional. Ok, galera? Vamos para o próximo slide, para você entender. Ó, quando comecei a trabalhar para mim, ó, quando comecei a colocar o dinheiro para trabalhar para mim, tive melhores resultados, tá? Olha o quando aqui, ó. Ó, olha o quando. Olha o quando. O quando é uma conjunção adverbial, com valor de advérbio, que nos conduz ao quê? A ideia de tempo, ou no momento, né? Então, quando eu falo assim, quando, eu estou falando de tempo. Pode ser no momento, no dia, no ano, no mês, entendeu? Na hora, entendeu? Na hora que comecei a colocar o dinheiro para trabalhar para mim, tive melhores resultados. Então, quando comecei a colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Aqui tem outra oração, mas aqui não está em questão. O que está em questão são as adverbiais. Então, eu tive melhores resultados. No momento, no dia, na hora, no ano, na semana em que comecei a colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Então, assim, ó, é oração porque o quê? Tem o verbo. Olha o verbo aí, ó. É subordinada porque completa o sentido. É adverbial porque é adverbial porque tem valor de advérbio. Oração subordinada adverbial, temporal. Oração subordinada adverbial, temporal. Por quê? Nos dá a ideia de tempo. E a outra, gente? A outra é OP. Aqui está o OP, ó.
eu tive melhores resultados. É OP. Eu tive melhores resultados quando comecei a colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Ok? Vamos para o próximo. Eu acredito que a última também. Nós chegamos na 9ª oração. Nono tipo de... São 9. E eu já falei anteriormente. Vamos fazer essa aqui e vamos resolver uma questão. 2 questões, ok? Vamos lá. Coloque o dinheiro para trabalhar para você, para ter melhores resultados. Então, coloque o dinheiro para trabalhar para você. Ó. Aqui nós temos o quê? A OP. Tá? E aqui, gente? Você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Mas o que? Você tem o quê? Uma finalidade. Então o quê? Se é finalidade, qual a finalidade você colocar o dinheiro? Para ter melhor resultado. Então aqui, ó. A ideia de finalidade. O valor semântico de finalidade. Finalidade. Ok? Finalidade. Então nós temos uma oração porque tem verbo. Coloca o dinheiro para trabalhar para você. Aqui, ó. Então nós temos oração. É subordinado porque está incompleta. Né? Depende da outra para se completar. É adverbial. Porque tem valor de advérbio. E se tem finalidade, se o valor semântico é de finalidade, então ela é oração subordinada adverbial final. Ok, galera? Beleza? Agora vamos resolver. Não sai não, galera. Sai não, filhão e filhona. Fica aí. Ó, agora eu vou resolver uma questão. Como essas orações poderiam aparecer numa prova de concurso, por exemplo. Ou numa prova de vestibular, numa prova de Enem. Enem eu acho que não creio que caia assim, tá? Mas numa prova de concurso, por exemplo. Olha aqui, ó. Observa o slide. Ó. No fragmento. A vida ganhou em qualidade. Prorrogando a juventude. Então ganhou em qualidade, prorrogando a juventude. Sem que isso... O quê? Sem que ganhar qualidade e prorrogar a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade. Então, vê que aí tem um contraponto. A gente está diante de uma oração subordinada adverbial concessiva. Porque, ó, se você observar as outras, você vai ver que não tem condição. Aqui não causa nenhuma consequência. Também não tem comparação. Também não tem nenhuma causa. Aqui é uma concessão. Ou seja, a vida ganha em qualidade, prorrogando a juventude, sem perder os benefícios da longevidade. Bem-vinda, ok? Vamos observar aqui. Então aqui temos concessão. Observe a próxima questão. Não sai não, filhão. Fica aí, tá? A gente já vai terminar o vídeo. Tá? O vídeo ficou um pouquinho longo que eu queria explicar a vocês em detalhe. Vamos lá. Era uma conduta tão irregular e incerta ao governo que tudo ele podia esperar. Ó, era tão irregular e incerta, né, a conduta do governo que tudo ele podia esperar. Então, a gente observa aqui uma relação, se era irregular, né? Eu vou esperar coisa boa? Não.
Não vou esperar coisa boa. Então aqui nós temos uma relação de causa e consequência. Ok? Não é condição nem conclusão, adição nem consequência, tá? Nós temos aqui causa e consequência. Beleza, filhão e filhona? Por hoje é só. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas foi por uma boa causa para eu poder te ensinar no passo a passo. E assim, se você gostou, compartilhe com seus amigos aí, ajuda o professor Célio. Estamos juntos. Deixa nos comentários o que você gostaria de aprender, o que você não entendeu, que eu vou fazer um vídeo especialmente para você. Fique comigo que você vai aprender, querido. Tchau, tchau. Tá travado no português? Vem com o professor Célio.